o último livro da Bíblia, o livro da Revelação, capítulo 21, Apocalipse 21. Você que achou, diga amém. A palavra do Senhor Jesus diz assim: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde como enxofre. Esta é a segunda morte. Que Deus abençoe a preciosa palavra lida e ouvida nesta noite. Feche seus olhos. Pai, obrigado porque o Senhor está entre nós, através do Teu Espírito Santo. Nós, como igreja, nos reunimos aqui nesta noite para celebrar o Teu nome, para adorar o Senhor, para bendizer. Nós já Te louvamos, já Te adoramos. E agora, Senhor, a Tua palavra é lida e o Senhor venha falar ao nosso coração. Que haja nesse lugar ouvidos abertos, atentos para ouvir a voz do Senhor. Fala neste lugar, Senhor. Fala ao coração. Encontra coração aberto. Trabalha no coração daqueles que irão ouvir a Tua voz. Qualquer distração, qualquer espírito contrário, repreendemos agora em nome de Jesus.
para que somente a única e soberana voz seja ouvida nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento, querido. Tema do sermão desta noite: todos assentados? A cidade que desce do céu. A cidade que desce do céu. Inicialmente, queridos, eu quero levar você a parar um pouquinho para pensar e trazer a sua atenção para aquilo que eu desejo falar ao seu coração nesta noite. Estamos vivendo um tempo, estamos vivendo em um mundo, estamos vivendo em um sistema marcado pelo caos, pela dor, pelas lágrimas, pelas perdas e pela morte. Em cada esquina da nossa existência, nós percebemos que sentimos o gemido de uma criação que, por mais que esteja afastado de Deus, pela essência de Deus, pela parte da ação da criação no ser humano, esta geração anseia pela redenção, anseia para ter comunhão com Deus. Todavia, o pecado tem distanciado. E a situação que nós estamos vivendo nesse mundo é tão caótica, que a palavra de Deus diz que a própria natureza geme, chora, querendo a manifestação da restauração de Deus. Quando a gente vê os noticiários, muito calor, muito frio, vento, tempestade, tufão, tsunami, que aconteceu agora recentemente, são reações da natureza que geme pela ação pecaminosa no mundo. O pecado tem causado coisas trágicas, querido. E a gente vê aí histórias humanas, parece um ciclo interminável de guerras, doença, injustiça, lágrimas. Quando a gente olha ali na faixa de Gaza, vê aquele povo com panela na mão, outros com saco nas costas, suas casas destruídas, pessoas morrendo de fome, guerras na Ucrânia, guerra recentemente no Irã. São sinais, querido, da manifestação do pecado na vida da humanidade. Parece que Deus se esqueceu de tudo isso, parece que Deus está indiferente a tudo isso. Não, querido. Por mais que a gente vê tantas coisas que aos nossos olhos não gostaríamos de ver e presenciar, mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos ver que a palavra de Deus diz que o Senhor, Criador dos céus e da terra, continua reinando, continua no controle, continua vendo tudo o que está acontecendo. Os olhos de Deus, que nós falamos aqui pela manhã, os olhos de Deus estão sobre nós. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Então muitos tentam encontrar sentido em outras áreas da vida, nas riquezas, no prazer, na religião, e muitas das vezes uma religião sem Deus,
mas tudo isso parece um vazio. Mas a graça de Deus, mas pela graça de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, ela está viva, ela está atuante, ela é real, ela é atualizada nesse tempo. Então, querido, quando a gente olha aqui o texto que nós lemos aqui, a Bíblia não termina com a ida do Filho de Deus à cruz, ao Gólgota, entregar a sua vida e morrer ali. Mas nós somos sabedores que no terceiro dia Ele ressuscitou. E disse aos seus discípulos, quando ficaram atemorizados, porque Ele estava dizendo que voltaria para o Pai. E Ele diz aos seus discípulos: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vou teria dito a vocês, eu vou preparar, eu vou para lá, e vou preparar lugar, e voltarei, para levar vocês novamente. Não significa dizer que quando nós falamos novos céus e nova terra, o nosso Senhor Jesus está preparando lugar, e vai voltar. Então, querido, o Apocalipse, quando nós lemos aqui, ele fica longe de ser um livro do medo. Tem muita gente que nem abre o Apocalipse com medo daquilo que acontece aqui. Longe do medo. Perdão. O livro de Apocalipse não é um livro de medo. O livro do Apocalipse é um livro de esperança. De esperança. Ele mostra aqui que por trás de um pano escuro da história, Deus está trabalhando, Deus está costurando uma tapeçaria gloriosa, algo glorioso para que nós venhamos usufruir disso. E o capítulo 21 desse texto que nós vimos do Apocalipse, o apóstolo aqui, João, ele nos apresenta aqui e gloriosa etapa da história. A história ainda não se consumou, ela há de se consumar. Tudo que aconteceu lá no Éden, tudo que aconteceu com a vida, com a queda do homem, tudo que aconteceu no processo de Deus para a redenção do homem, está em movimento, está em processo, mas isso se dará à consumação. Existe um início, mas também existe um fim da história da humanidade. E esse texto aqui, querido, João, quando ele escreve aqui, ele fala: novo céu e nova terra. O que ele está dizendo aqui, esse texto? Está dizendo que esse texto aqui está escancarando, ele está abrindo uma janela bem abrangente para a gente enxergar a eternidade. Então a gente vê aqui que a esperança dos santos na volta do Senhor. Há uma esperança para os fiéis que são consolados. Há uma promessa de Deus que está se cumprindo, querido. Então, à luz desse texto aqui, eu gostaria de mostrar aqui 3 caminhos que nos conduz à glória da eternidade. Primeiro versículo aqui, 1 e 2. Primeiro caminho aqui. O texto vai dizer assim: então vi. João escrevendo: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a terra da primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva
adornada para o seu marido. Então, o primeiro caminho que eu vejo aqui é que João viu uma nova realidade gloriosa. Os olhos dele se abrem. João começa dizendo: eu vi. Significa dizer que não foi uma renovação dele mesmo, uma visão própria dele, de algo humano, mas algo divino. Uma revelação completa de toda a criação. E a palavra grega aqui de novo aqui não significa algo recente do tempo. Significa algo novo, mas com a qualidade de excelência, qualidade superior, algo perfeito. Então, querido, o mundo presente que nós estamos vivendo está corrompido. O pecado corrompeu esse mundo, corrompeu a nossa vida, corrompeu a sua vida, e tudo que está nesta terra está corrompido. E tudo que está nessa terra está sendo destruído, e vai sendo destruído aos pouquinhos. Você não pode esperar melhoria nenhuma dessa terra. O que a gente espera dessa terra é uma destruição dela completa. Por isso que João diz assim: eu vi novos céus. Significa dizer aquilo que existe não vai mais existir, vai ser destruído. Vi novos céus, vi nova terra e novos céus. Então, queridos, isso significa dizer, Paulo vai dizer lá em Romanos 8, que a criação geme, mas Deus vai recriar todas as coisas. E existe um mundo, e este mundo, com as suas tragédias, que a gente vê, com as pandemias, com as guerras, com as impiedades, tudo isso vai passar. O pecado contaminou a terra, contaminou a nossa vida, contaminou tudo. E essa palavra de que João está vendo aqui, de ver novos céus e nova terra, João está nos mostrando que o Senhor fará novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, como diz Pedro 3,13 na segunda carta dele. Então João ainda diz: o mar não existirá. O mar não existirá. 70% da existência é água, 30% é terra. O mar não resistirá. Quando João fala sobre que o mar não existirá, é que para os antigos hebreus o mar era símbolo de instabilidade, era símbolo de separação, era símbolo de perigo, de medo, era o lugar dos monstros marinhos. Essa era a ideia, e que simboliza caos. Dizer mar, que o mar não existirá, significa não haverá mais separação, nem ameaça, e nem medos, e nem caos, no nova terra, no novo céu. Então João vê a cidade santa, a nova Jerusalém, não uma cidade construída por mão de homens, não, mas que desceu do céu. Ele vê a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu, e ele registra isso. E essa cidade, diz o texto, que é a morada eterna do povo redimido. Só vai morar na nova Jerusalém, só vai morar nessa nova cidade, nessa cidade santa, os remidos em Cristo Jesus. Essa cidade é preparada para isso. E a noiva, a esposa do Cordeiro, a igreja do Senhor, esta sim é que vai
morar nesta cidade, preparada para o Cordeiro, para o seu grande casamento. Nós não somos a igreja, nós somos a noiva. Quem é o noivo? É o Filho de Deus, é o Cordeiro de Deus. Quando Jesus voltar, nós vamos ver um grande casamento espiritual acontecendo. Imagina a beleza do céu, querido. Imagina aquilo que nós vamos vivenciar nessa nova terra, nessa novo céu, na nossa nova terra. Não é apenas um lugar bonito, mas é um lugar onde Deus mesmo habita com o seu povo. O novo céu e a nova terra é o lugar onde Deus habita com o seu povo. Não é um cenário, é uma comunhão, é adoração constante. Não é apenas um destino, mas é um cumprimento da promessa do próprio Deus fez para toda a eternidade. O segundo caminho que João viu, primeiro João viu, e no versículo 3 a 5, João ouviu. O texto diz: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele, o Deus eterno, viverá com ele. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. João, depois dele ver, agora ele ouve. João não apenas viu, mas agora João ouviu. João tem uma revelação de Deus, algo estrondoso, maravilhoso, algo poderoso, algo objetivo. E a voz que fala aqui não é uma qualquer voz, é a voz que vem do trono. O texto diz: a voz que vem do trono, a voz de Deus, poderosa, suprema, única, pura, verdadeira. Isso significa dizer que Deus está prestes a falar com o seu povo. E o que ele diz? O texto vai dizer: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Desde o Éden, Deus sempre desejou habitar com o homem. Você lembra quando Deus, toda a virada da tarde, do dia, Deus vinha para o quê? Conversar com Adão. Toda virada da tarde do dia, Deus vinha para estar com ele, conversar com ele. Mas chegou um dia que aconteceu, ele não encontrou Adão, e ele perguntou: Adão, onde você está? Aí ele falou assim: eu me escondi de ti. A partir daquele momento rompeu, o pecado entrou e rompeu essa relação, esse desejo de Deus de habitar com o homem. Como é que o homem poderia habitar, como Deus poderia habitar com o homem por causa do seu pecado? A gente vê no deserto, Deus habitava no tabernáculo. Depois no templo em Jerusalém, Deus habitava. E hoje, em Cristo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Deus mesmo será o nosso tabernáculo eterno. Então a grande promessa da aliança se cumpre.
eles serão, versículo 3, eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com ele e será o seu Deus. E como será a eternidade? João nos revela isso. O versículo 4 responde: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem dor, nem choro, pois a antiga ordem já passou. Você já tentou pelo que está escrito aqui na palavra? Este é um dos versículos mais consolador que existe na Bíblia. Se você olhar bem o texto, diz: Deus não enviará um anjo para consolar os seus filhos. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que Ele mesmo, o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, que mantém todas as coisas existindo nesse mundo, Ele mesmo enxugará cada lágrima. Já parou para pensar? O Deus enxugando as suas lágrimas? Lágrimas que escorreu por um filho perdido, lágrimas de um marido infiel, lágrimas de uma enfermidade incurável, lágrimas de uma traição, lágrimas de uma dor escondida que ninguém sabe. Cada lágrima será enxugada pelas mãos do Pai Celeste, pelo Senhor. E mais, o texto vai dizer: não haverá mais morte. A morte será lançada no fogo. Não haverá mais tristeza, lutos. Os lutos cessarão. Não haverá mais funerária, não haverá mais cemitério, não haverá mais nada. Tudo cessarão. Não haverá mais dor. O coração glorificado não será mais quebrantado. A alma glorificará o nome do Senhor. Então essa ordem antiga, contaminada pelo pecado, tudo que a gente vive hoje, passa e enfrenta hoje, isso vai passar. Uma nova ordem, santa, perfeita, reinará eternamente. Versículo 5 vai dizer: aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo. Ele não vai fazer. Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou para que João escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. É a certeza, é a garantia de que aquilo que Deus fala, o caráter de Deus é honrado, e aquilo que Ele fala, Ele vai cumprir. Por último, querido, não somente João viu, mas também ele ouviu, mas também João registrou um chamado à fé e um alerta àqueles que não têm Cristo Jesus. Olha o que o texto diz. Disse mais ainda: está feito, está consumado, está concluído o que eu tinha como plano. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio e sou o fim. E quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Quando ele fala assim, está feito, ele está dizendo: tudo foi consumado. O que aconteceu na cruz do Calvário concluiu o plano. Está consumado.
a salvação está disponível a toda a humanidade. Está feito o que eu queria fazer. Está feito. Aqui Deus declara o fim definitivamente da velha vida e o começo de uma realidade nova em Cristo Jesus. Ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tudo começa com Ele e termina com Ele. Então, querido, a quem tiver sede darei de beber gratuitamente. Aqui a sede é a sede espiritual. É para aqueles que são famintos de Deus. É para aqueles que têm um coração quebrantado, que reconhece que está vivendo longe de Deus através do seu pecado. Deus não vende essa água é dada gratuitamente. Ele é o próprio Deus, Ele é o próprio a água da vida. Jesus vai declarar na sua palavra: eu sou a água da vida. Quem tiver sede, venha a mim, que eu darei desta água. E o texto vai dizer aqui que é de graça sobre graça, e o céu não se compara, e a vida eterna é um presente oferecido por Deus aos que creem. E o texto vai dizer, no versículo 7, ao vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. O que você vai herdar, querido, no céu? O que você vai herdar? Tudo está relacionado à nossa vida espiritual. Ou o nosso destino é o céu, ou o nosso destino é eternamente longe do céu, lagos de fogo. Então, querido, se Deus, a sua palavra diz que o Senhor foi na casa do seu Pai preparar lugar, lá tem algo para ser dado, para a gente usufruir. A nosso Pai está onde? Está lá no céu. O nosso Salvador está lá. O nosso Consolador está lá. Os nossos irmãos na fé estão lá. O nosso nome está lá. A nossa vida está lá. A nossa herança está lá. O nosso lar está lá. A nossa cidadania está lá. A nossa recompensa está lá. O nosso tesouro está lá. Tudo que nos pertence em Cristo está lá. Então, querido, por isso, qual é a razão pela qual devemos ansiar o céu? É porque Deus está lá. Essa é a nossa razão. E quem temos no céu senão Ele? E quem desejamos na terra senão Ele? Ele deve ser a nossa afeição suprema, nosso amor supremo, nosso desejo supremo. E se Ele está no céu, então o céu deve ser o lugar. Todos nós, como filhos de Deus, desejamos estar. Então, queridos, ao que vencer. E quem é o vencedor? O texto diz assim: e o vencedor herdará tudo isso. Quem é o vencedor? Quem é o vencedor disso? Para herdar todas essas coisas. O vencedor é aquele que perseverar na fé.
é aquele que crer até o fim. Aquele que vai perseverar até o fim. O Senhor Jesus não fala isso? Aquele que perseverar até o fim será o quê? Salvo. É uma fé. Então, querido, o vencedor é o que não nega o nome de Jesus. Mesmo diante de perseguição, mesmo diante de sofrimento, mesmo diante de luta, mesmo diante da morte, ele não vai negar. Porque o vencedor herdará tudo isso. Novo céu, nova terra, nova Jerusalém, uma eternidade com Deus. Mas o texto também nos diz um alerta solene. Ele nos diz algo que a gente vai viver de forma de herança, mas também o texto nos mostra um alerta. Versículo 8. Presta atenção, querido. Mas os covardes, olha aí, querido, os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidades sexuais, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar dele será no lago de fogo que arde como enxofre. E o texto diz: esta será a segunda morte. O que esse capítulo 21 mostra para mim e para você? O céu não é para todos. Eu vou para o céu. O céu não é para todos. E nem todos entrarão na Nova Jerusalém. Aqui há uma lista solene, querido, de pecados que afasta o homem de Deus. Os covardes. Quem são os covardes? Quem são os covardes? Que não assume a sua fé. Ou seja, que não crê, não coloca a sua fé em Cristo Jesus. O texto diz aqui, os covardes. Que preferiam agradar a homens do que agradar a Deus. Esses são os covardes. Os incrédulos. Os que rejeitam a graça, o favor de Deus, o plano de Deus, a salvação de Deus. Deus veio buscar e salvar o que havia perdido. Tem muita gente que não crê nisso. O texto vai dizer: os incrédulos, aqueles que zombam do Evangelho, aquele que despreza o Evangelho, despreza a palavra e se afastam da luz, continuam vivendo em trevas. Os depravados e imorais, os que vivem segundo a carne. Olha, os que vivem segundo a carne, entregue os desejos vergonhosos. Esses são os depravados e imorais. Os assassinos, os que tiram a vida alheia. Somente esse? Mais sério ainda, mas também os que odeiam os seus irmãos. E João vai dizer isso, 3,15. Porque aquele que odeia o seu irmão é como um assassino. Não entra no reino de Deus. Os feiticeiros, os idólatras e os mentirosos. Esses não terão parte na cidade santa, mas fazerão parte do lago de fogo que arde e enxofre, que é a segunda morte. Então, querido, o texto vai mostrar aqui não somente a glória de Deus, a nova cidade santa, a eternidade com Deus, mas também a eternidade sem Deus. A separação eterna de Deus. Porque aqueles que
crê em Jesus, que convida Jesus, se torna Senhor, Jesus se torna Senhor e Salvador, a Nova Jerusalém, a cidade santa, é o lugar onde você vai viver eternamente com Deus, Deus com você. E você será o povo dele, e ele será o seu Deus. Mas aqueles que não, ficarão separados eternamente de Deus. E eu quero dizer para você, querido, que o inferno não é a metáfora. O inferno é uma realidade. Vou repetir. O inferno não é uma metáfora. O inferno é uma realidade. O inferno é o lugar do juízo, onde todos vão prestar conta, principalmente aqueles que não entregaram a sua vida a Jesus. Esses terão que prestar conta diante do Senhor. E a destinação daqueles que rejeitam a salvação de Cristo Jesus. Concluo a minha palavra. Esse capítulo aqui mostra a consumação gloriosa do plano da redenção de Deus. O mundo que nós estamos vivendo aqui, presente, esse tempo que nós estamos vivendo, está passando, querido. Está passando velozmente. Velozmente. A cidade dos homens, essa cidade, esse mundo, cairá em ruínas. Mas a cidade de Deus, preparada desde a fundação do mundo, descerá dos céus, cheia de glória e de beleza, para acolher aqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador, aqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. Nessa cidade não haverá dor, nem lágrimas, nem morte. Deus habitará com o seu povo, mas só os lavados no sangue do Cordeiro entrarão pelas portas dessa cidade. Portanto, querido, você tem sede de Deus? Você pode vir à fonte, que é Jesus, nesta noite. Ele está aqui. Por isso eu quero que você, nesta noite, você que está longe de Deus, você que está vivendo longe de Deus, você pensa que tudo acaba aqui, é uma grande mentira. Você hoje possa arrepender dos seus pecados e você possa tomar uma decisão crendo na pessoa de Cristo Jesus. Não adie a sua decisão. Tem muita gente que adia a sua decisão todo dia, todos os domingos. O mesmo Deus que promete enxugar suas lágrimas, também vai julgar os que rejeitam a sua graça. Então, querido irmão, querido amigo, querida amiga que está aqui nesta noite, o céu é real. O inferno também é real. A eternidade é certa. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Quero convidar o ministério de louvor. Eu faço uma pergunta para você. A igreja esteja orando agora. Eu faço uma pergunta para você. Você já entregou a sua vida a Jesus? Com verdade? Você já confessou? Você já abriu o seu coração? Você já convidou Jesus para ser Senhor e Salvador? Você já convidou Jesus para perdoar os seus pecados? Você já convidou Jesus para que Ele venha transformar a sua vida, para que você possa fazer parte dessa cidade santa? E o texto é muito claro, essa advertência aqui nesta noite. Você que não tem Jesus, você precisa urgentemente fazer isso. Sabe por quê?
porque você não tem garantia de vida permanente aqui. Você não tem garantia de nenhum minuto da sua vida. Você não sabe o que vai acontecer daqui, após você vai sair daqui. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Isso não é para trazer você medo, né? É para você trazer você uma decisão, para que você possa se preparar para a eternidade. E aonde você vai passar a eternidade, com Cristo ou sem Cristo? Então, queridos, você é um vencedor e pode herdar tudo isso em Cristo Jesus, ou você está entre os covardes e incrédulos? Por mais que seja duro essa palavra, mas é necessário dizer a você. Então, nessa noite, ouça a voz de Deus, que vem do trono de Deus, onde Ele vai dizer: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Quem tiver sede, eu darei da água da vida gratuitamente. Só eu posso fazer isso. Então quero que você nesta noite, há um convite de Deus para você: venha Jesus, confesse os seus pecados, receba o perdão dEle, que você possa se tornar um cidadão dos céus, para que você possa se tornar um cidadão desta cidade que vai descer do céu. Vamos ficar de pé? Vamos? Antes de cantar, eu quero que você feche seus olhos. Gostaria que você fizesse essa oração comigo.